Olá, meus irmãos e minhas irmãs da Igreja São Paulo. Viemos para mais uma mensagem, que é a revisão, é a nossa reunião ministerial de sábado à noite, costumeiramente. E hoje vamos falar da semana 2 do alimento diário. Lembrando os irmãos que nós estamos no volume que é a cumplicidade na obra do Senhor, né? E a semana 2 tem por título Destinatário Timóteo, a parte 2, tá bom? Então essa é a segunda parte, porque é a continuação da semana passada, que foi a parte um. E nós então ainda vamos falar da proximidade de Paulo e Timóteo com Paulo, tal, e como que Timóteo, né, chegou a ser um cooperador mais íntimo de Paulo, tudo isso, né, nós vamos ver ao decorrer da palavra. Bom, primeiramente, para falar que o primeiro assunto é a importância da palavra profética. A palavra profética vem do trono de Deus, Deus mesmo falando conosco, né? E da nossa parte, nós temos que reagir a essa palavra. Ah, se a gente não reagir e não fazer o que o Espírito manda, então é como se fosse a minha mão, né, não recebesse comandos do cérebro, do meu cérebro. Meu cérebro quer que a minha mão direita faça alguma tarefa e a minha mão direita é incapaz de fazer. Então existe um problema de conexão aí. Por isso, irmãos, nós precisamos estar bem atentos a isso e sermos totalmente reativos, né, ao falar do Senhor e que o Senhor possa nos usar. Para isso, nós precisamos estar bem, né, ligado ao Espírito, porque quando em Salmo 110 fala isso, né, que o meu Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor, primeiro Senhor é Deus Pai, e o segundo, meu Senhor, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Filho. O Pai disse para o Filho: assenta-te à minha direita e aguarda até que eu coloque os teus inimigos como estrado debaixo dos teus pés. Então o Filho já realizou toda a obra do Pai, que o Pai deixou para ele fazer. Então agora é a vez do Espírito e a igreja. Portanto, hoje falamos que é a era do Espírito, né? Isso é muito importante. É a nossa vez, mas o Espírito que comanda a gente nos nossos tempos, né? Primeiro, nós vamos ver princípios para a obra do Senhor. Isso é importante em Atos capítulo 13. Nós vimos ali na igreja de Antioquia, uma igreja dos gentios, né? E lá tinha profetas e mestres, e tinha até nome deles, desses 5 profetas e mestres, estavam servindo o Senhor e jejuando. Primeiro deles é o Barnabé, e o último é o Saulo, então, e entre outros, né? Então, o Espírito Santo, nesse caso, ele diz assim: separai-vos, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho para eles. Então, essa obra é do Espírito, porque foi o Espírito quem chamou Barnabé e Saulo para a obra dele. Então, é a obra do Espírito. Então, está muito claro, né? Então, nós vimos que eles foram, então, para a região, né? Foram para a região lá em direção à Galácia, para pregar o evangelho lá. Mas no meio do caminho, mais ou menos na altura de Perge, João Marcos, que era um jovem que eles haviam levado, não aguentou a viagem e desistiu, né? Desistiu da viagem. Então ele teve que voltar para Jerusalém. Era muito jovem. Isso está em Atos 13:13. Vocês podem ver lá. E em Atos 13:16, nós vimos então em Antioquia de Pisídia,
o Espírito Santo usou Paulo, ao invés de Barnabé, como canal de palavra, em detrimento de Barnabé. Então, sempre era Barnabé e Saulo, mas desta vez, na Antioquia de Pisídia, o Espírito mudou a ordem, né? É Paulo e Barnabé, porque Paulo ele era portador da palavra de Deus. Então, ele trocou a ordem com Barnabé. Mas graças ao Senhor que Barnabé não se importou com isso, né? Até ficou feliz, né? Porque o Paulo tomou a dianteira da palavra. E se fosse outro que tivesse ambição, já teria problemas, já teria causado inveja. Não, você chegou depois de mim. Eu sou eu tenho anterioridade em cima de você, coisa assim, né? Aí já quebraria um pouco a unidade entre eles de trabalhar. Então que isso não aconteça conosco, não tem problema. A, a, quem o Senhor ou quem o Espírito quiser colocar na nossa frente, que coloque, né? Isso tudo é para o bem do corpo, é para o bem da obra do Senhor. Não tem problema, né? O importante é que a obra do Senhor, a obra do Espírito, continue avançando. Isso não tem problema nenhum. Vamos aceitar isso, né? E depois, ah, aqui na semana 2, terça-feira, tem uma frase aqui que eu queria ler para vocês, tá? Ele diz assim, com respeito aos jovens, tá? Aqui fala-se muito de incluir os jovens, porque o Timóteo era jovem. Então, ele, num dos parágrafos, página 25, a despeito disso, há um princípio importante que precisamos aprender: sempre incluir jovens no serviço ao Senhor, sempre aperfeiçoar alguém mais jovem que nós. Mais tarde, João Marcos se tornou útil tanto para Pedro como para Paulo. Mesmo que os jovens não suportem dificuldades, não devemos desistir dele. Então, você vê que João Marcos, aqui no Perge, separou deles, né? Então, abandonou, foi embora porque não aguentou a viagem. Mas, no fim, ele foi aperfeiçoado. E no fim da vida de Paulo, Paulo ainda chamou Timóteo para trazer o Marcos, porque ele ainda útil no ministério. Então, o Marcos, no fim, foi muito útil, apesar de ter tropeçado no início, mas depois ele continuou, né? Então, não devemos desistir de ninguém. Aí, irmãos, aqui vamos acompanhando com versículos também, em Atos capítulo 14, Atos 14, versículo 19 a 22, aqui diz assim, né? Que olha só o espírito de Paulo, né? Eles sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Então você veja aqui, né? E ainda diz: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então você veja o Paulo aqui lá em Icônio, né? Ele foi instigando muitas multidões, instigando as multidões, os judeus, na verdade, né, instigando as multidões, e apedrejaram Paulo. Apedrejaram o Paulo. Não era pedra pequena, era pedra grande, né? Se desse na cabeça, causaria traumatismo craniano. Então ali apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, dando-o como morto. Ele estava como se
como se fosse um morto, consideraram ele como um morto. Mas os discípulos daí, tal, quando se dispersou a multidão, sabe o que aconteceu? Paulo levantou-se e entrou para a cidade de novo. Olha só. E no dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, olha só que espírito de Paulo, né? Nada detinha Paulo. Não era nem apedrejamento ou pudesse deter de pregar o evangelho. Precisamos ter esse espírito de Paulo. Então, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Olha só, ele pregava o evangelho e muitos creram naquela cidade. Graças ao Senhor, né? Então, nós vemos então essa é a parte, né? Depois nós vamos no capítulo 16 de Mateus, a origem de Timóteo, né? Foi falado na semana passada, mas temos algum detalhe muito interessante, né? Aqui disse, capítulo 16, versículo 1. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia um discípulo chamado Timóteo. E esse Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. E dava um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Então, esse jovem Timóteo, mais ou menos, era 15 anos de idade. Ele foi salvo, né? Ele, em 2 Timóteo, fala da sua avó, Lloyd, e da sua mãe, Eunice, que primeiro elas ganharam o Senhor e passaram esse evangelho para Timóteo, que era um jovem, adolescente, e ele recebeu o Senhor. Então não vamos desprezar a idade de ninguém, tá bom, irmãos? E ele foi muito útil ao Senhor. Então eu queria encorajar, né, as irmãs, principalmente as irmãs que coordenam o serviço das crianças aqui da Igreja de São Paulo, né, tenham esse tipo de visão, né, que as crianças que você cuida, as crianças que vocês acolhem para cuidar nos domingos de manhã, isso daí, irmãos, pode de repente um deles ser um Timóteo, que será muito útil ao Senhor. Então não devemos deixar de acolher, né, alguém. E sempre devemos incluir, né? Nós vemos essas 3 palavras que é entusiasmo, né? Inclusão, né? Não é verdade? Então devemos estar sempre com isso, né? Então, e excelência, fazer excelente, tudo excelente para o Senhor. Imagine, né? Hoje, se o menino tem hoje 10 anos, daqui a 5 anos, ele vai ter 15 anos, né? Já é a idade do Timóteo quando saiu para a obra, né? Então, é muito importante isso. Então, hoje, devemos realmente investir nos jovens, nos adolescentes, já começando com o serviço de crianças, não é? Porque que a igreja tenha muitos jovens úteis, né, para levar adiante esse propósito do Senhor, né, a fazer a vontade dele ser feito aqui na terra, através da igreja, junto com os irmãos, o corpo de Cristo. Isso é tremendamente importante. Aí então, nós vemos aqui 1 Timóteo 1,18. Vamos lá ver? 1 Timóteo 1,18. Aqui no Atos 16, só chamar a atenção antes de irmos para lá. Presta atenção, tá? Vocês segurem isso. Havia ali um discípulo chamado Timóteo,
filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. Certamente, esses irmãos em Listra e Icônio sejam irmãos responsáveis da igreja, irmãos presbíteros da igreja. Por que eu digo presbíteros? Porque quando Paulo foi de Antioquia, da Pisídia, pregando o evangelho, Icônio, Listra, Derbe, e na volta, né, Derbe, Listra, Icônio e Antioquia, já vinha estabelecendo, instituindo os presbíteros em cada igreja. Portanto, quando esses irmãos que falaram com Paulo e deram bom testemunho do Timóteo, muito provavelmente sejam presbíteros. Eu acredito que sejam os presbíteros da igreja, tanto em Listra como em Icônio. Mais tarde nós vamos confirmar isso. E porque Paulo, já na volta da sua viagem, já instituiu presbíteros, né? Então aqui, por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 1, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, tá? Então achei aqui. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Aqui nesse versículo 18, prestemos atenção, o dever que te encarrego. Paulo deu uma comissão, deu uma tarefa para o Timóteo, não é? E, ó filho Timóteo, Timóteo era tão íntimo de Paulo, que Paulo o chamava de filho. Realmente, Paulo gerou Timóteo no Evangelho. Então, o Paulo é pai espiritual do Timóteo, pai do Evangelho de Timóteo. Então aqui, filho de Timóteo, segundo as profecias, que antecipadamente foste objeto. Então vamos ver, alguém fez umas profecias com respeito a ele, ao Timóteo, antecipadamente, deve ser lá bem no início. Aqui ele já estava em Éfeso, Paulo deixou ele em Éfeso para deixar em ordem as coisas, por exemplo, de admoestar alguns, né, que não ensine diferentemente, porque estavam ali falando diferentemente de fábulas, de genealogia sem fim. Ixi, é uma bagunça, né? Portanto, então, Paulo pediu para Timóteo dizer para eles, né, não falar essas coisas, mas positivamente falar da economia de Deus. Toda a palavra profética é baseada nas Escrituras. E é uma palavra que traz vida para nós, benefício vital para nós. Então aqui está, você veja, guarda esse versículo. Depois nós vamos para capítulo 4, capítulo 4, 1 Timóteo 4, 14. Ele fala assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Este versículo já esclarece um pouco mais do que 1,18. Esse aqui, ele já diz assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti. Então, ele recebeu o dom, como cada um de nós recebemos o dom. Então, não podemos ser negligente com o nosso dom. O dom que o Senhor nos deu é um capital inicial
precisamos trabalhar com ele. Precisamos desenvolver, não é, o nosso dom para que se torne um ministério por meio da graça. Quanto mais você exercita o dom, mais a graça vem para você e você então, outra vez, mais exercício de dom, mais a graça vem e finalmente você vai chegar a ter ministério. E a intenção de Paulo era que Timóteo fosse um ministro. Depois nós vamos ver que realmente no próprio capítulo 4, Paulo já fala assim, se você expõe estas coisas aos irmãos, serás um bom ministro. Então o objetivo de aperfeiçoamento do Paulo em relação a Timóteo é para que ele se torne um ministro e dos bons. Então aqui nós vamos nele para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia. Olha só, versículo 18 também falou das profecias. E aqui disse que te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então está mais claro que essa profecia foi dita mediante a imposição das mãos do presbitério. Então, esse presbitério quem era, né? Então, nós, voltando lá para Atos, né, 14 ali, nós vimos que ali era um presbítero de Icônio e de Listra, né? As duas localidades eram muito próximas. Então ali, esse Paulo, o Timóteo, já tinha, né, essa incumbência dado pelos presbitérios. E vamos ver também a 2 Timóteo, capítulo 1, 6. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Então Paulo afirmou para Timóteo outra vez que ele tinha um sim dom, ele tinha sim o dom, porque foi-lhe dado esse dom, né? Então foi-lhe encarregado, ele devia exercitar o dom e que agora ele tem que reavivar o dom de Deus. Ele não podia deixar o dom apagar. E reavivar tem sentido de reacender, como reacender um fogo, por exemplo. Então, reavives o dom de Deus. O dom de Deus em nós é como fogo, é o fervor, né? Não podemos nunca perder o fervor. Se perdemos o fervor pela vida da igreja, pelas coisas de Deus, que seríamos de nós? Não temos sentido, não tem sentido nenhum para estar na vida da igreja. Então, portanto, irmãos, vamos ficar juntos, vamos estimular um ao outro, para que esteja sempre em atividade, né, esse fogo que há dentro de nós. E aqui diz que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então, provavelmente, quando o presbitério impôs as mãos sobre o Timóteo, falando que era profecia, Paulo também, juntamente com eles, impuseram a mão no Timóteo, tá bom? E qual era a razão disso? Provavelmente Timóteo tinha um problema, que é a grande timidez, porque quando Paulo fala disso, Paulo encoraja ele a ser forte. Por exemplo, versículo 7 diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Entende? Então, Paulo está falando para você, não há razão para você temer, né? Não há razão para você se encovardar, porque se você tem essa covardia, não é de Deus, porque Deus te deu espírito de poder, de amor e de moderação. Com a mesma palavra, queria encorajar os jovens, né,
que tem talvez um pouco de medo de pregar evangelho, de temor tal. Irmão Pedro, uma das mensagens, ele falou que não se preocupe, né? O evangelho é o poder de Deus, é o espírito de poder. Então, o leão, por exemplo, o leão saiu da jaula e não precisa você defender o leão, não precisa você proteger o leão. O leão se protege a si mesmo. Leão a si mesmo se guarda, não precisa da sua ajuda. Então, o leão ele se refere ao evangelho. Então, nós também não precisamos ter medo do evangelho. Não precisamos ter temor. Mais para frente aqui fala que em qualquer circunstâncias, né? Paulo fala para Timóteo, insta, prega, seja oportuno ou não, né? Puxa, essa palavra é bem ativa, né? Então, por quê? Porque deixa soltar, né? Posso orar por você? Deixa sair, deixa soltar essa frase. E o resto, então, deixa por conta do leão, né? Então, isso é um grande incentivo para nós, principalmente nós que somos tímidos, né? Nós temos esse encorajamento para o evangelho. Graças ao Senhor, né? Graças ao Senhor. Aí vamos prosseguir. Timóteo era um jovem bastante puro, né? Nós vemos aí 1 Timóteo 1,19, fala assim: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E nós precisamos manter o coração puro, assim como Timóteo, né? Para manter o coração puro, para manter essa pureza, nós precisamos manter a fé. Fé é a palavra de Deus que entra em nós para produzir mais fé subjetiva. E produzindo mais fé subjetiva, né, nós temos boa consciência. Precisamos ter uma boa consciência para que essa fé seja guardada, para produzir, então, de fé para o amor. Né? Então, mas alguns que têm rejeitado essa boa consciência vieram naufragar na fé. Então, precisamos cuidar, sim, da nossa consciência, se nós queremos ser puros como Timóteo. Ser puros, irmãos, é não ter nada no coração além de Deus, além do Senhor Jesus. Né? Então, seu coração é totalmente para Ele. Você não divide seu coração com outro, alguém ou coisa, né? O seu coração é só para Ele. Nós temos hinos aí que fala que guarda-me, Senhor, meu coração é totalmente para Ti, não é verdade? Então, isso é ter um coração puro e singelo, que não olhe para outras coisas, né? Mais interessantes, tal. Pode ser até interessante, mas não estou interessado. Eu estou interessado em agradar ao Senhor. Isso é de coração puro. Porque, versículo 20, e dentre esses contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que não mais blasfemarem. Veja só, esses dois aí, eles não mantiveram a fé, nem a boa consciência, e aí naufragaram na fé. Então, eles começaram a falar bobagem, falar outras coisas, enganando, pior que enganando os irmãos, né? Suas palavras eram para enganar os irmãos que não eram verdade. Né? Então, aqui, infelizmente, né, aconteceu essas coisas. 1 Timóteo 4,12. Paulo prossegue falando para ele: não te faças negligente para com o dom que há em ti, que eu já li, né? Vou ler outra vez.
o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Aqui, na verdade, é para fortalecer o Timóteo, né? Depois nós vamos para 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, né? Aqui, 2, versículo 22, fala assim: foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os de coração puro invocam o Senhor. Então, de um lado, Paulo fala para Timóteo, ninguém despreza a tua mocidade, porque ele realmente era jovem, né? Mas que ele se torne um padrão dos fiéis. Então, e os jovens na igreja, né? Estou falando para a igreja de São Paulo, também não devem desprezar a sua juventude. Ah, eu sou jovem ainda, eu sou menino, eu sou não sei o quê. Não, não, você deve positivamente procurar se manter como um padrão dos fiéis, padrão não só dos jovens, até de toda a igreja, dos irmãos mais velhos também. Então isso é o que Paulo encarregou ao Timóteo, não desprezar a sua juventude, mas se tornar o padrão, né? Mas para isso, do lado negativo, Timóteo tinha que fugir das paixões da mocidade, porque paixões da mocidade persegue os jovens, está em encalço dos jovens. Então precisa tomar muito cuidado, né? Tem que fugir, não enfrenta essas paixões. Se você enfrentar, certamente você vai perder a batalha. Então, o caminho é fugir, né? Agora nós vamos para aprendendo com o modelo de Paulo, tá bom? Vamos ver aqui, aprendendo com o modelo de Paulo, principalmente está em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Mas antes, Paulo, né, para não ser pesado a ninguém, não comer às custas de alguém, ele mesmo, lá em Corinto, com as suas próprias mãos, trabalharam, fazendo tendas para se manter, também para suprir aqueles cooperadores que estavam junto com ele. Trabalhou com as próprias mãos, né? E então ali em Corinto ele encontrou com Áquila e Priscila, que são profissionais do ramo, do mesmo ramo, e um casal precioso que ele encontrou ali, Áquila e Priscila. E mais tarde, em Romanos 16, o Paulo declara que um casal que arriscaram até os pescoços por causa de mim, arriscaram suas cabeças por causa de mim. Então, a gente vê que esse casal era muito cúmplice de Paulo, era cumplicidade ao extremo, de até disposto a dar vida pelo nosso irmão apóstolo Paulo, né? Então, esse é um exemplo extraordinário que fiz questão de mostrar aqui. Então vamos ver o modelo de Paulo, né? 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, 3, né? Aqui diz assim: pois a nossa exortação não procede de engano. Primeira coisa, Paulo nunca faz as coisas para enganar os irmãos. Quem engana é o Satanás, né? O Satanás é aquele que seduz, é o sedutor. E a palavra dele é de engano. Então as pessoas que querem ir atrás de Satanás também usam palavras de engano. Então toma cuidado disso, né? Então Paulo diz assim: nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Dolo você sabe que é, né? Coisa boa que não é, né? Então não tem sem impureza e nem se baseia em dolo. Então essa é uma palavra pura que deve sair da nossa boca, é para edificação.
Versículo 4 diz: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus. Então, meus irmãos, precisamos ser aprovados por Deus. Todas as coisas que fazemos, todo ato, deve ser aprovado por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Quando o Senhor te aprova, o Senhor te confia mais ainda, mais coisa. Se Ele aprova você, Ele vai confiar mais coisas para você, né? Então, isso é muito importante. Lá tem uma passagem, né, que diz que quando um servo de 5 talentos, ele saiu, negociou e recebeu mais 5 talentos. Então ele multiplicou, né, de 5 mais 5. Aí o Senhor, na hora de premiação, o Senhor disse: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre muito que te colocarei. Então, uma vez que você é aprovado pelo Senhor, não imagina que você vai sair, puxa, agora posso descansar. Não, o Senhor vai colocar mais coisas para você ainda. É isso mesmo, né? Graças ao Senhor por isso. Tem que dar graça ao Senhor. Aprovado por Deus a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens. Tudo que fazemos não é para agradar homem nenhum, tá bom? Não é para. Assim falamos, não para que agrademos a homem, e sim a Deus. Estamos aqui unicamente para agradar a Deus. Esse Deus, ele prova nosso coração. Ele não está omisso. Ele não está de ouvidos fechados. Ele está muito atento conosco e com o nosso viver, com a nossa vida, a nossa conduta. Então, porque prova nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Olha assim, olha aqui. Linguagem de bajulação. Fica bajulando os irmãos, tentando agradar certos irmãos, né? Você tem interesse nele. Esse interesse não é correto, né? Então, isso são linguagem de bajulação. Como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Olha, linguagem de bajulação sempre por trás tem intuitos gananciosos. Então devemos fugir disso, tá? Nós estamos aqui não para o lucro, nós estamos atrás de lucro pessoal. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, né? Não buscamos glória de homens, não agradamos aos homens, também não buscamos a glória de homens, nem de vós, né, dos Tessalonicenses, nem de outros. Graças ao Senhor, Paulo era como a mãe para os Tessalonicenses, né? Não tinha tempo ruim, era ali, né? Não tinha descanso, estava sempre preocupado com o crescimento dos filhos, etc. Muito bom, mãe, e depois ele era pai também, o pai que exorta, tá? Então, virando a página, nós vamos para a cumplicidade entre Paulo e Timóteo. Essa parte aqui, cumplicidade, vamos ler alguns trechos da palavra, na página 33, aqui fala assim, tem uma sentença de algumas linhas que são importantes para nós. Pode ser que, por já termos certa idade, experiência, maturidade e por sabermos fazer as coisas, olhemos com desconfiança para um jovem que ainda não tem tanta experiência e não sabe como fazer as coisas. Entretanto, se assim for, ficaremos sozinhos até ao final da nossa vida. Precisamos aprender a preparar os jovens, né? Essa palavra é muito importante. Bom, vamos ver 1 Coríntios 4:17. A cumplicidade entre Paulo e Timóteo. Vamos lá. 1 Coríntios 4:17.
17, aqui. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Veja bem, né, ele manda Timóteo para o Corinto. Timóteo indo por Corinto era a mesma coisa que Paulo, ele mesmo tivesse ido a Corinto, porque ele confiava demais no Timóteo, e Timóteo era confiável, né? Era fiel, né? E Paulo o chamava de meu filho amado. Isso mostra a relação tão positiva entre eles. Meu filho amado e fiel no Senhor. Fiel no Senhor, né? Então é uma coisa, você é fiel com relação ao homem, mas também fiel ao Senhor. Isso é importante. O qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Então Timóteo não era lá só indo para Corinto, não era só lá para desfrutar da comunhão, da vida da igreja em Corinto, certamente era muito boa, tal. Mas Timóteo foi lá com uma missão, né? Paulo mandou uma tarefa para ele, para quê? Para ensinar os coríntios no lugar de Paulo e mostrar para os coríntios quais são os caminhos, né, de Paulo no Senhor. Puxa, isso é muito importante. E aí também na página 34 tem umas linhas aqui que quero ler para vocês. Também é com relação aos jovens. Portanto, vamos confiar em nossos jovens, mesmo que no começo ainda haja neles alguma imaturidade ou algum erro. Não seja tão perfeccionista a ponto de não conseguir trabalhar com ninguém. Não faça sozinho. Dê a outros a oportunidade de errar e de aprender. Com timidez ou imaturidade, amadurecerão e aprenderão com você. Então, isso daí é um extraordinário encorajamento para nossos jovens na vida da igreja, não é? Aqui, permitindo que eles errem, né? E nós, os mais antigos, mais velhos, devemos tolerar esses erros, porque o erro sempre vai nos acompanhar. Nós mesmos, na nossa vida cristã, na vida da igreja, quantos erros cometemos? E os irmãos foram tolerantes conosco, suportaram nossos erros, compreenderam, né? Da mesma forma, devemos também estender essa tolerância, paciência para com os jovens, né? Aqui diz, não seja tão perfeccionista. É um problema, né? Nós achamos que somos tudo certinho, mas na verdade nós temos muitos defeitos também. Então já falei sobre entusiasmo, inclusão e excelência, né? Então o Pedro aqui, irmão Pedro, nesse alimento diário, nos roga que tenhamos cumplicidade entre nós, entre ele e os cooperadores, e entre todos os irmãos presbíteros das igrejas, os diáconos da igreja, porque estamos numa só obra, uma só obra de Deus, né? Não temos obra de Deus A, obra de Deus B, obra de Deus C, nada, nada. Deus só existe uma obra, né? E cabe a nós como executarmos essa obra, que seja totalmente cabeçado por Ele. Aleluia. Então precisamos de cumplicidade entre nós, e a cumplicidade inclui a confiança, a intimidade e a empatia. Ó Senhor Jesus, né? E para explicar melhor um exemplo de como é a cumplicidade,
A gente pode ir lá em Primeiro Crônicas, capítulos 11, versículo 17, né? Lá tem um episódio de Davi, né, o rei Davi de Israel. Ele só mencionou que ele gostaria de beber água de um determinado poço, né? Que é água de lá, a água desse poço é diferente dos outros, é muito saboroso essa água. Então ele não pediu para ninguém pegar essa água, mesmo porque esse poço está justamente onde está acampado o exército de filisteus. Então nenhum de Israel consegue entrar lá, né, e pegar aquela água. Mas ele só expressou um desejo dele de tomar a água daquele poço. E sabe o que aconteceu? Os 3 valentes de Davi ouviu Davi essa palavra que ele pronunciou de boca para fora. Rapaz, os 3 saíram e irromperam o acampamento do exército de Filisteu e lá pegaram água e trouxeram água para o Davi. E Davi ficou extremamente surpreso, né? Surpreendido com aquele ato ali. E com água na mão, né? Davi até tinha temor de beber aquela água, porque eles arriscaram a vida por Davi. Veja só cumplicidade, né? Eu citei o caso do casal Áquila e Priscila, é a mesma coisa. Então, irmãos, Davi nem teve coragem de beber essa água. Ele então colocou como oferta de libação para o Senhor. Senhor Jesus. Então, isso aí é um caso de cumplicidade, né? E 1 Coríntios 16, versículo 10, perdão, 1 Coríntios 16, 16, versículo 10. É um versículo curto, mas mostra muito bem isso. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Então aqui, Paulo está falando com os coríntios, olha, se o Timóteo for aí, vocês, que ele fique à vontade ali entre vocês. Vede que esteja sem receio entre vós. Que o Timóteo não tenha nenhum medo, nenhum constrangimento no meio de vós. Que vocês têm que dar um ambiente para ele se sentir totalmente à vontade, em liberdade, né? Esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Então ele manda o Timóteo, mas Timóteo é como se Paulo mesmo fosse trabalhando na obra do Senhor. Mais um caso de cumplicidade entre Paulo e Timóteo, né? Depois nós vamos para Filipenses. Esse aqui também é muito, muito bom, hein? Filipenses. Filipenses 2, 19 a 22. Que fala assim: Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Novamente, aqui nós vemos um caso que o Timóteo foi enviado
para Filipos, na igreja dos filipenses, por Paulo, né? E aqui o Paulo fala assim: a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Olha, a comunhão vai e vem. Não é apenas Paulo mandar Timóteo para lá, para Filipos, né? Tal, levar a palavra de Paulo para Filipos, ensino de Paulo para Filipos, mas também na volta Timóteo traz, né? Traz a situação, traz o que ele viu lá na igreja de Filipos para Paulo. Então existe uma comunhão das igrejas aí entre a igreja e o apóstolo, né? Então isso é muito importante, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Então aqui não há nem palavras, né, para falar. Ele mesmo, esse versículo próprio é bastante eloquente, fala por si só, porque a ninguém tenho de igual sentimento. Não só a mesma palavra, também Timóteo pensava uma coisa com Paulo, também sentia a mesma coisa de Paulo. Isso é muito difícil, né? E nós precisamos aprender a chegar a esse ponto, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Timóteo está ali para cuidar do interesse dos filipenses, pois todos eles, né, buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois servi ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Várias vezes Paulo considera Timóteo como seu filho, amado e fiel. Então, irmãos, isso é tremendo, né? Que a gente possa ter essa cumplicidade com os irmãos que estão à nossa frente, de tal modo que eles possam dizer que seus filhos amados, né? Seus filhos amados e fiéis. Não é verdade? Então somos totalmente um com isso, né? Então aí, Paulo, vamos lá ver 1 Timóteo. Já estamos terminando, tá? Falta um pouquinho mais paciência. A gente termina. 1 Timóteo 1:3 fala assim, então, aqui esse versículo fala que estava Paulo estava preso, né, no seu primeiro aprisionamento, anos 62 a 64, primeiros aprisionamento em Roma, foi mais tranquilo, porque Paulo podia alugar sua própria casa, apenas com um soldado vigiando ele, então, como se fosse uma prisão domiciliar. Mas a partir de 64, Paulo teve licença para sair um pouco de Roma. Então ele saiu, então ele foi viajar pelas igrejas. E ele viu que a situação não estava boa, né? Ele estava em declínio. Então ele, principalmente em Éfeso, então falou assim, para Timóteo ficar em Éfeso, e ele tinha que seguir a viagem até Macedônia. Foi por isso que Timóteo ficou em Éfeso e Paulo escreveu a primeira carta ao Timóteo. Então ali, seguindo, ele falou sobre Himeneu e Alexandre, né, que fizeram muito mal para o Paulo. E ali em 1 Timóteo 6, 11 e 12, ele fala assim: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Então, quanto ao Timóteo, Paulo está orientando ao Timóteo que não deve desistir, deve combater, ter o mesmo espírito que o Paulo, combativo, né? Um espírito combativo quanto o Paulo, que foi apedrejado no dia seguinte, já entrou na cidade, pregou o evangelho e multidão foi salvo. Se Paulo tivesse desistido, dói aqui, dói ali, tô doente.
então não aconteceria tanta gente que foi convertida ao Senhor, graças ao Senhor. Então, precisamos ter esse espírito de combate, né? Pelo Evangelho, ó Senhor Jesus. Aí chegamos no segundo aprisionamento de Paulo, né? Que está em 2 Timóteo, né? E o segundo aprisionamento de Paulo já foi diferente do primeiro. No segundo, ele já foi preso pelo Império Romano, que estava debaixo do domínio do imperador Nero. O imperador Nero perseguiu cristãos, jogando culpa nos cristãos pelo incêndio que houve na cidade de Roma, mas que esse mesmo incêndio foi ele mesmo que provocou, mas queria jogar a culpa nos crentes. Então os romanos incitaram os romanos a terem ódio dos cristãos e começaram a perseguição, mataram muitos cristãos. E Paulo já percebia que era os últimos dias dele. Ele será julgado e depois condenado. Vamos ver 2 Timóteo 4, versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Isto não lhes seja posto em conta. E tem um versículo anterior a isso que Paulo já havia falado a isso. Essa mesma frase. 2 Timóteo 1,16, 1,15, tá? Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Então, todos da Ásia abandonaram Paulo. E aqui, Paulo volta a falar do mesmo assunto. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Puxa vida, deixaram Paulo sozinho. Ninguém estava ali para defender Paulo, pelo menos fazer um testemunho em favor de Paulo. Completamente, Paulo se sentiu só e largado. E Paulo teve que se defender ele mesmo. Ninguém foi a favor dele. Todos o abandonaram. Que situação, né? Senhor Jesus, que isso não aconteça mais. 2 Timóteo 4, 9 e 13, e ele fala assim: procura vir ter comigo depressa. Estava falando com quem? Com Timóteo. Procura vir ter comigo depressa. Porque Demas, né, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. O Lucas, o médico, né, que escreveu Atos, escreveu o Evangelho de Lucas, também escreveu Atos, né? Esse foi bastante fiel. E então somente ele estava com Paulo. E aí Paulo fala para Timóteo: toma contigo Marcos. É o mesmo Marcos que havia abandonado eles lá em Perge. É o mesmo Marcos que, capítulo 15 de Atos, que Paulo não quis de jeito nenhum aceitá-lo de volta para ser companheiro deles de viagem. Ele já falhou uma vez, ele não pode, ele já não serve mais, né? Puxa vida, esse próprio Marcos agora, Paulo quer ele. Paulo deseja ele e diz para Lucas, né? Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então, Paulo já sabia mais ou menos que seu dia estava chegando. Versículo 12. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso, né? Esse Demas aí, alimento diário, cita que Demas, ele amou o presente século. O que é amar o presente século? O que tem no presente século? É dinheiro, é verdade? É a cobiça por ganhar dinheiro. Então ele foi
né? Amar dinheiro, na verdade, foi ser avarento. E ele foi para Tessalônica. Você se lembra quando Paulo pregou o evangelho em Tessalônica? Havia multidão de gregos, também havia muitas mulheres de alta posição. Então tinha muito dinheiro lá. Então foi para lá para, né? Ó Senhor Jesus, né? Que o Senhor nos dê coração puro. Versículo 12. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Versículo 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Então, aqui irmãos, Paulo roga ao Timóteo vir depressa, né? Vir depressa e também trazer a capa. Por que capa? Por capa é para frio. Então Paulo foi jogado lá na prisão. Já não era o primeiro aprisionamento na casa que tinha alugado. Era agora prisão romana mesmo, lá no calabouço, lá, né, bem ruim, lugar bem ruim, gélido, lugar assim feito de pedras, não tem nada. Então ali lugar muito frio, e principalmente no inverno, então ali vira gelo mesmo, né? Então Paulo pediu capa para se aquecer um pouco mais e também pediu livros, né? Livros, especialmente pergaminho que estão escritos as palavras de Deus, né? Ó Senhor Jesus, né? Então no versículo 16 disse: na minha primeira defesa ninguém foi a mim fazer a meu favor, antes todos me abandonaram. Então isso aí é a situação de Paulo, né? E finalmente nós temos outro trecho que queria ler para os irmãos, que diz assim, está em domingo, tá? Página 40. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Combati o combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aleluia! Nós amamos a vinda do Senhor. E aqui o último parágrafo, que o Senhor abençoe a todos nós. Vamos vencer essa guerra. Em meio a sofrimentos e dificuldades, lembrem-se dessa palavra. Paulo deve ser nosso modelo. O mesmo Espírito que atuou em Paulo está em nós. Podemos ter a mesma intrepidez, a mesma entrega e o mesmo sacrifício. Que a nossa vida seja uma libação para a igreja. E que Deus abençoe todos, para que todos estejamos juntos no reino. Jesus é o Senhor. Amém para todos. E lembrando só que amanhã no domingo, a partir de 9h30, vamos começar a transmissão, né? Nós temos então a mensagem do irmão Pedro nessa transmissão da reunião. Amém? Ó Senhor Jesus. Você sabe o que é uma rede de cuidados? Deixe-me explicar. Você já deve ter ouvido falar da parábola do bom samaritano. Ela conta a história de alguém que foi roubado e apanhou até desmaiar. Mas eis que surge alguém para ajudá-lo e levá-lo até uma hospedaria. E não para por aí. Além de cuidar dessa pessoa, o bom samaritano usa os próprios recursos para deixá-lo sob os cuidados de outro. Essa é a resposta do próprio Senhor Jesus para ilustrar o que significa amarás o teu próximo como a ti mesmo. A rede de cuidado é justamente isso. A igreja se tornando prática por meio de pequenos grupos familiares para dar alívio e cuidar de você com boa palavra e oração. Venha participar conosco. Nós queremos cuidar de você e da sua família.